Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente, tá? Vamos lá, eu vou abrir aqui o meu PowerPoint. Enquanto isso, digo que eu espero que todos estejam bem, com a saúde preservada, que a família de vocês também esteja muito bem, tá ok? E vamos lá para a gente poder dar início à nossa aula. Abrir o PowerPoint, pronto. Deixa eu tirar a minha carinha, colocar um pouco mais para cima e vamos lá. Bom, como eu estava dizendo, espero que vocês todos estejam bem, que a família de vocês também esteja. Essa é uma aula de língua portuguesa para o 9º ano, aula número 16. E o assunto de hoje é poema, reflexo da alma e do pensamento. E eu quero dizer para vocês que a gente já está iniciando a partir de hoje o livro número 2. Tudo bem? Vamos lá, eu sou a professora Nina e vamos começar a nossa aula, tá bom? Vamos lá. O que é poesia? Há uma confusão muito comum entre poema e poesia, tá? E a gente vai tratar aqui. O que é poesia? Ela é sinônimo de poema? Ambos os vocábulos, ou seja, as palavras, não são sinônimas, ou seja, não são a mesma coisa. Haja visto que poesia é o estado de alma, ou seja, podemos encontrar resquícios de poesia em toda a comunicação, cujo sentido pode ser interpretado de múltiplas formas. Quer dizer o que é isso aí, gente? Que a poesia, ela não é igual a poema. Poesia é o estado que te leva a escrever uma poesia. É esse olhar que você joga para as coisas que existem no mundo e aquilo desperta sentimentos em vocês. Vocês querem falar sobre aquilo, vocês querem colocar para fora. Vamos dizer que é uma coisa sentimental, né? Pode ou não ter a ver com o amor, gente. Pode não ser o amor, pode ser simplesmente o sentimento de você olhar em volta e perceber o mundo, perceber como é o seu papel dentro daquele mundo. Tudo isso te causa uma impressão, te causa sensações, né? Isso é o estado de poesia, que pode te levar a escrever ou não, né? Existem fotos muito artísticas, fotografias muito artísticas feitas porque o fotógrafo, embora ele não seja um poeta no sentido de escrever, ele consegue traduzir ali naquela foto tudo que ele está sentindo, tudo que ele observa em relação a alguma outra coisa. Então é esse estado que a gente chama de poesia, tá? É isso. Então vamos lá. Traduzindo em outras palavras, a poesia se constitui de uma intenção definida, a de emocionar, despertar sentimentos por parte do interlocutor, enfim. Realmente, como eu não estava falando da fotografia, a fotografia bem feita por um fotógrafo que tem um olhar sensível, que tem esse olhar repleto de poesia, ela é diferente, ela toca o espírito da gente, né? Existem fotos maravilhosas pelo mundo aí. Se vocês tiverem curiosidade, coloquem no Google Sebastião Salgado. Vocês vão ver as fotos maravilhosas que esse homem já fez. E ainda, né, tem muito conteúdo. Se vocês procurarem, vocês vão gostar, tá bom? Bom, definido o que é poesia e o que é poema, a diferença entre elas, porque, né, se tudo isso é poesia, o que é poema, então? É realmente você escrever aquilo tudo imbuído desse sentimento de poesia, tá? Vamos lá. O poder da palavra. Peraí, gente, deixa eu tirar minha carinha. Aqui, para cá. O poder da palavra. Eis a síntese do que pode ser aplicado ao conceito de poema. Poema é você ter o poder de usar as palavras para emocionar, para passar o que você está sentindo, para provocar até raiva, de repente, né? O que importa é você causar algum sentimento na pessoa que vai ler. Haja visto que ele se constrói realmente com palavras, mas não com aquelas palavras ditas com precisão absoluta, proferidas de modo objetivo, sabe? Como no caso de uma notícia de jornal, alguma coisa assim, como ocorre num texto informativo, por exemplo. Elas, ao contrário desse aspecto, fazem com que nos sintamos enlevados, sabe, envolvidos, aquele sentimento assim, que nos te toca. Na magia do fazer literário, que nos sintamos à vontade para dar a elas o sentido que lhes couber, e até aqueles que não lhes couber também. E quer dizer isso, gente, a pessoa que escreve, imbuída por todos esses sentimentos que a gente falou, né, ela transmite sensações e sentimentos para as pessoas que vão ler, no caso de uma poesia, né, no caso de um poema. No caso de uma foto, aquelas que vão observar aquela fotografia. Ou num caso, por exemplo, de um espetáculo de dança, que também é envolvido ali por uma certa poesia, então aquilo também vai tocar você. É esse sentimento, né, que é transmitido na parte escrita, quando você coloca essas emoções ali no papel,
com as palavras que você estiver sentindo, e aí a pessoa que vai ler vai se emocionar ou não, vai entender ou não, aquilo vai tocar ela de uma outra maneira. Às vezes não é exatamente aquilo que o autor quis dizer, mas de alguma forma aquilo tocou o leitor, é isso que importa, tá? Tocar o leitor. Não é tocar de fato, né? É emocionar, é fazer com que ele reflita, com que ele pense, com que chore, com que dê risada, enfim. Bom, um bom poema é aquele que nos dá a impressão de que está lendo a gente, e não a gente a ele. Sabe quando você, uma música, por exemplo, que você ouve a música e fala, nossa, parece que essa música está sendo feita para esse momento de vida que eu estou passando, ou coisas do gênero, assim, né? A poesia é isso, esse sentimento da poesia que leva a escrever um poema, e esse poema, às vezes, faz com que a gente leia e fala, nossa, esse autor está falando isso para mim, ele está me entendendo. Isso é que é o que ele está dizendo aqui, que é o Mário Quintana, que é de Porto Alegre, já morreu, infelizmente, que ele é maravilhoso. Um bom poema é aquele que nos dá a impressão de que está lendo a gente, e não a gente a ele. Né, Funi? Não é legal, gente? Não é lindo isso? Bom, então vamos lá. O clima de magia que nos envolve ao lermos um poema é transcendental, envolvente, que parece que a situação se inverte de verdade, assim como nos afirma o poeta. Parece que aquilo, a gente entra dentro do poema, aquilo faz parte da nossa vida. Pois bem, estimado usuário, compete-nos ali afirmar que não somente de pretensões, objetivos específicos, ora conduzidos, transmissão de sentimentos que sobrevive o poema, não é só isso, tá? De transmitir sentimentos que o poema sobrevive. Ele, sim, associando a tais habilidades, né, de tocar as pessoas, constrói-se com base em critérios considerados formais, estéticos, tais como a sonoridade, o ritmo, os recursos musicais e o emprego, sobretudo, de recursos estilísticos próprios da linguagem poética. O que é tudo isso aqui? Trocando em miúdos é o seguinte, pessoal. Embora você tenha todas essas pretensões de tocar, de transmitir sentimentos, de fazer com que o outro leia a sua alma, que as pessoas te entendam, né? Tudo isso leva uma pessoa a escrever um poema. Mas o que ele está dizendo aqui é que, além de tudo isso, existem uma norma estética, existem como se fosse uma estrutura que a maioria das pessoas segue, né? Ou pelo menos algumas linhas de estrutura do poema para seguir, para serem seguidas, tá? E entre elas tem essa sonoridade das palavras, né? Cada palavra tem um som ali que pode juntando uma coisa na outra ficar interessante. O ritmo, os recursos musicais, o emprego, sobretudo, de recursos estilísticos próprios da linguagem poética. Então, a gente tem rima, né? Tem um monte de coisas assim na estrutura do poema que torna o poema mais interessante, que o torna também diferente da linguagem de prosa, né? E que fazem parte, são inerentes ao poema. Bom, vamos lá. Como um poema se estrutura, então? Versos, rimas e estrofes são encontrados principalmente na estrutura de textos poéticos, ou seja, poemas. São esses elementos que diferenciam a poesia dos textos em prosa, né? A diferença da poesia para a prosa, que são constituídos por parágrafos, né? O texto em prosa são parágrafos inteiros e tal. A poesia, o poema, a gente já sabe que é uma parte, né? Ocupa um espaço menor da linha. Cada uma das linhas de um poema é chamado de verso, e os versos são classificados de acordo com o número de sílabas poéticas que ele contém. O que é sílaba poética, gente? Antes de eu falar, eu vou dar um resumo aqui, tá? Se nós estivéssemos em sala de aula, eu ia explicar isso em detalhes, mas a gente vai rever esse pedacinho que é saber como que a gente acha essas rimas, essas sílabas poéticas, né? Tá voltando aqui, ó, sílabas poéticas que existem dentro dos versos, tá? Mas isso tem a ver com sílaba tônica, é meio parecido com sílaba tônica, mas tem uma certa diferença. E aqui eu vou falar, então, quais são as formas de sílabas poéticas mais conhecidas, tá? São essas aqui: decassílabos, 10 sílabas poéticas; redondilha menor, 5 sílabas métricas; redondilha maior ou heptassílabo, 7 sílabas poéticas; eneassílabo, 9 sílabas poéticas; endecassílabo, 11 sílabas poéticas; dodecassílabo ou versos alexandrinos, 12 sílabas poéticas. Esses aqui são a maneira como se estruturava, pelo menos, a maioria dos poemas, tá? Hoje em dia, gente, é muito comum se usar
o verso livre, o verso sem rima definida, sem tamanho de métrica, não tem isso aqui, isso é tudo encaixadinho, né? E hoje em dia o estilo mais comum são o estilo livre. Você faz, escreve do jeito que você quiser, sem se preocupar com essas métricas formais, assim, que você tem que se encaixar dentro desse modelo, né? Mas antigamente só era considerado um bom escritor de poemas aquele que se encaixava dentro de regras muito rígidas, tá? E aí, com o passar do tempo, essa contemporaneidade trouxe para a gente essa liberdade, vamos dizer assim, beleza? Aqui, olha, outro aspecto bastante comum dentro da poesia é a intertextualidade. Para entender o que é conceito de intertextualidade, um exemplo divertido, o jogo do não confunda. Olha lá. Não confunda bife à milanesa com bife ali na mesa. Não confunda conhaque de alcatrão com catraca de canhão. Não confunda força da opinião pública com opinião da força pública. É só um jogo de palavras, gente, né? Parecidos assim, é uma brincadeira mesmo. Como se vê, é possível elaborar um texto novo a partir de um texto já existente. Olha, essa é a maior definição da intertextualidade. Estabelecer um texto novo a partir de um já existente. É assim que os textos conversam entre si. É comum encontrar referências de um texto em outro. A essa relação se dá o nome de intertextualidade. Hoje em dia não, mas antes, muito tempo atrás, né, quando um autor se referia a um outro mais antigo, eles faziam isso para dizer, para que mostrasse para as pessoas, olha a cultura que eu tenho, eu conheço determinado autor, eu sei falar sobre determinado autor. Hoje em dia, não, e aí voltando, né? E como é que era muito comum acontecer? Alguém antes desse autor publicava uma determinada história, por exemplo, e aí as pessoas que gostavam daquilo iam escrever exatamente a mesma história, com algumas mudanças, porque é do ponto de vista da pessoa que está escrevendo. E isso, hoje em dia, seria considerado plágio. Naquela época não era plágio. Era uma forma de você homenagear, uma forma de você mostrar a sua cultura para as outras pessoas, né? E homenagear o autor original. E a gente vê muito isso, vários poemas que um baseado no outro, né? E não é plágio, é só uma forma de homenagem, inclusive, né? De mostrar que você tem aquela cultura dentro de você, tá bom? Agora, um texto dentro do outro, gente, até hoje é isso, assim, né? Você faz referências, você mostra dentro do seu escrito, que você tomou por base ou como inspiração ou coisas assim, uma arte, pode ser a própria poesia de alguém, pode ser a fotografia de alguém, pode ser uma imagem, um quadro, seja o que for. Quando você faz referência a uma obra de arte já existente antes daquilo que você está fazendo, e os textos conversam, fica claro para o leitor, ou o observador, que tem uma referência naquilo já passado, é a intertextualidade, tá? É claro que, às vezes, para as pessoas que não têm uma cultura muito ampla, no sentido de conhecer várias coisas, ela pode não entender a referência, tá? Mas tá lá, a pessoa, alguém que já leu aquilo, ou que viu aquela foto, aquela exposição, não sei o quê, vai perceber que tem uma conversa ali entre as coisas, tá? Isso chama intertextualidade, beleza? E aí a gente tem tipos de intertextualidade. Intertextualidade explícita, aquela que é bem clara, fica bem claro de onde que saiu o modelo, né? Então, olha lá, ficam claras as fontes nas quais o texto baseou-se e acontece obrigatoriamente de maneira intencional, tá? Você faz de propósito, para a pessoa perceber. Pode ser encontrado em textos do tipo resumo, resenha, citações e traduções. Podemos dizer que, por nos fornecer diversos elementos que nos remetem a um texto-fonte, a intertextualidade explícita exige de nós mais compreensão do que dedução. Na verdade, é o seguinte: compreensão, você tem que compreender o que está sendo colocado ali, né? No caso, ele está falando aqui, olha, que esse tipo de citação é muito usada, essa intertextualidade explícita é muito usada em tipos resumo, resenha, citações, traduções. Porque, assim, uma resenha, por exemplo, você tem que fazer baseado num texto anterior, em alguma coisa anterior. Lembra que a gente viu sobre resenha, resenha crítica, etc, etc? Então, obrigatoriamente, você tem que citar a fonte, você tem que citar o que está te motivando a escrever aquela resenha, né? Sobre que livro, sobre qual filme, sobre qual peça de teatro, qual novela, qual exposição. Você tem que dar
a fonte claramente, né? Isso é explícita. Então, assim, o que ele está falando aqui? Existe de nós mais compreensão do que dedução? Compreender o que está escrito ali, compreender o que aquela informação está te trazendo. Dedução é quando você não sabe, mas você fica procurando. Nossa, será que é isso? Será que é aquilo? Tá? Nesse caso aqui, você não precisa deduzir, porque fica muito claro o que é. Tá bom? Aí isso basta compreender. Bom, e aí a gente tem a intertextualidade implícita. Explícita é aquela coisa mais clara. Implícita é uma coisa discreta, para dentro, que ninguém pode ser que muita gente não perceba. Então vamos lá, necessita um pouco mais de atenção e análise, já que não fornece para o leitor elementos que possam ser imediatamente relacionados com algum outro tipo de texto-fonte. De cara você não percebe de onde veio a inspiração para fazer aquilo. É por isso que é implícito. Por isso, pede uma maior capacidade de realizar analogias e inferências, ou seja, você fazer as relações entre o que você tem de cultura que você já viu e aquele texto que se apresenta ali, fazendo com que o leitor reative conhecimentos preservados em sua memória para então compreender integralmente o texto lido. Gente, é muito comum, por exemplo, pessoas que leem muito ou que já viram muitos livros na vida, tiveram muitas experiências, né, de várias maneiras, aquilo fica guardado na mente, às vezes a gente não lembra. No momento que você está lendo um texto qualquer, uma poesia, aquilo vem à mente de alguma maneira. Ela traz aquilo lá do fundinho da sua memória, né? E aí aquilo faz com que você entenda o que foi escrito, tá bom? A intertextualidade implícita é muito comum em textos parodísticos, irônicos e em apropriações. O que é parodísticos? Que fazem paródia, tá? Paródia é muito comum. E eu vou citar um exemplo aqui para vocês, que não é muito cultural, vamos dizer assim, mas que acho que vocês vão entender. As propagandas de algumas operadoras de internet, não, de celular, elas costumam usar isso, né? Uma que eu vejo muito comum usando é a Claro. A Claro, ela costuma pegar, agora acho que a garota propaganda da Claro é a Anitta, a cantora Anitta. Então, vira e mexe, quando tem uma campanha nova, eles usam alguma música da Anitta, a base musical, né? E eles modificam a letra, divulgando o produto da Claro que eles querem divulgar. Então, isso é uma paródia. Você usa um original artístico, né? Você está fazendo uma intertextualidade ali, e aí você muda a letra, tá bom? Beleza? Bom, e aí temos, dentro dessa intertextualidade, a paródia e a paráfrase, que é o que a gente estava falando, começando a falar. Então vamos ver aqui, olha. Paródia e paráfrase simbolizam dois tipos de intertextualidade. Isto é, são recursos que criam diálogos entre textos definidos. Olha, criam diálogo entre textos, intertextualidade, tá? Dando origem ao novo texto embasado em um texto-fonte. Então você pega lá, né, dois textos, vamos supor uma música e uma poesia, uma música e um quadro, uma música e não sei o quê, e a partir dessas inspirações você cria o seu novo texto-fonte, um novo texto. Bom, paródia e paráfrase são vistos como sinônimos, entretanto, cada um tem uma característica. Elas não são sinônimos, gente. Paródia e paráfrase são recursos usados na literatura, artes plásticas, música, cinema, escultura, entre outros. É muito comum a gente ter paráfrase, né? E no caso do comercial da operadora Claro, fica bastante claro que a fonte o texto-fonte que eles estão usando ali são as músicas da Anitta, tá? Já teve propaganda da Anitta, da Claro, com música da Anitta, agora uma que estava uma nova, tem uma antiga que é com o Nego do Borel, e assim por diante, tá? Bom, paródia. Na paródia acontece a reformulação de um texto, olha lá, você tem um texto, você reformula aquilo. Entretanto, o autor usa como base um discurso já existente e opõe-se a ele. Geralmente é para fazer uma crítica, tá? No caso da propaganda e do produto da Claro, não é nenhuma crítica, não contesta nada, tá? Mas existe a paródia como ação contestadora, né? Então, olha aqui, a paródia se baseia em um caráter contestador. Além disso, existe uma alteração do discurso original, seja para fazer uma crítica ou para marcar um sarcasmo e ironia, tá? A intenção da paródia é essa, contestar, criticar, ironizar, fazer uma graça ali de alguma maneira, tá bom? Paráfrase. Bom, paráfrase é a ratificação de um texto que já existe,
Ratificação de um texto. Tem rato no meio? Não, calma lá. Nessa intertextualidade, existe a repetição do assunto ou um pedaço dele. Em outras palavras, a ideia inicial é preservada. Dessa forma, podemos afirmar que parafrasear um texto é a mesma coisa que refazê-lo com palavras distintas, conservando a sua essência. Na verdade, é o seguinte, gente, eu vou fazer uma paráfrase. Então, eu tenho um texto original, né? E eu quero falar exatamente aquilo. Só que eu não posso usar exatamente as mesmas palavras, porque aí é plágio, você está copiando simplesmente dizendo que é seu. O que você faz? Você escreve tudo exatamente daquele mesmo jeito, só que com as suas palavras, com o seu jeito de escrever. Isso é uma paráfrase, tudo bem? E dá para fazer isso com vários tipos de texto, inclusive nos trabalhos de escola, tá? E aí isso é mais importante. Se a gente pede um trabalho em que o aluno não pode simplesmente copiar o texto da internet, porque aí, né, quem copia e cola, né? Hoje em dia você tem esse recurso da internet, copia e cola, você, na verdade, você não está aprendendo nada, você só está jogando informação ali para enganar o professor que você leu alguma coisa. A paráfrase, não. A paráfrase é você pegar tudo aquilo que você leu sobre o assunto e escrever do seu jeito, tá bom? Bom, e aí tem mais uma parte, que é o que é um poema visual. Bom, se a gente fala que poema é aquela parte escrita, o poema, né, com aquelas palavras lindas, o poeta escrevendo o que ele está sentindo, o que ele pensa sobre alguma coisa, tem em cima disso o nosso poema visual. E o que é um poema visual? Os poemas visuais, como o próprio nome diz, são produções literárias em que as imagens, formas e tudo o que é capaz de ser captado pela visão. Ou seja, a gente não estava falando agora mesmo que a poesia é um estado de alma, é um estado em que você sente coisas e coloca essas coisas no papel ou nas artes de alguma maneira? É o que está falando aqui, ó. É tudo que é captado pela visão. Então você olhou e você observa a sua volta ou as coisas que estão ali por perto e percebe a beleza ou a sensibilidade que aquilo traz para você, né? Então é tudo que pode ser captado pela sua visão. Olhou em volta. Tá, beleza. Como se fala em destaque das percepções visuais, ou seja, aquilo que você percebe pelo seu olhar, muitas coisas podem ser incluídas e não se proíbe a mistura com outras linguagens, né? Então, essa linguagem visual, ela pode misturar várias linguagens artísticas. Você pode misturar dança com teatro, você pode misturar música com teatro, você pode misturar as artes plásticas com a pintura, né, etc., com o teatro. Tem uma mistura geral aí, não tem regra, você pode misturar. Um dos principais intuitos da poesia é a expressão humana, é colocar para fora o sentimento da pessoa, independentemente do formato com que é apresentado, né? Como a gente estava falando, a poesia é um estado, então você pode ter poesia em várias manifestações, não só no poema em si. Por isso mesmo, a poesia visual utiliza de recursos não formais para expressar as mais diversas situações. Pode haver poemas com efeitos de sonoridade, ou seja, que tem um som, movimento ou até ausência de linguagem verbal. Contudo, não existe uma forma fixa. O autor é livre para escolher quais recursos quer utilizar. E aí eu trouxe um exemplo aqui de poema visual para mostrar para vocês, tá? É um exemplo simples, vocês vão achar um monte de exemplos na internet, mas esse é bem bonitinho, olha lá. A primavera endoideceu. E aí você verifica, o desenho da estrutura da flor está desenhada com letras, com palavras. E se a gente se atentar a ler o que está escrito, nas pétalas está assim, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, nas pétalas todas. Aí se você olha no miolinho, está assim, zum, 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 certo? E no caule, gente, olha lá. Olhos zumbiam 1000 abelhas. As detrás da cerca dos cílios. As detrás, é isso? As detrás da cerca dos cílios. Aí eu virando a cabeça aqui. Mas não há? Então, olha, o que a gente pode deduzir daqui? Bem me quer, mal me quer, a gente remete àquela brincadeira de arrancar a folha, né? A pétala da flor. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Esse zoom, zoom aí do miolinho, o que a gente pode lembrar? Da abelha. A abelha quando faz na folha, na florzinha, para captar um pólen e depois poder fabricar o mel e se alimentar, não é isso? Aonde que a abelha costuma ficar? No miolo da flor, é onde tem o pólen da florzinha.
E é lá que ela fica, portanto, esse zum zum está simbolizando o miolo onde a abelha está. E aí, ó, detrás da cerca dos cílios. O que é a cerca dos cílios? Ó, os cílios, eles estão cercando os olhos, é como se eles estivessem protegendo ali, tá? Tudo isso junto, pétalas, abelhas, olha lá, mil abelhas, gente, ó. Olhos zumbiam, 1000 abelhas. Tudo isso é o quê? A primavera. Tudo bem? Bom, esse é só o início desse assunto, a gente vai voltar no assunto de poema mais para frente, né? Eu quero trazer para vocês como se faz uma escansão, que é contar as sílabas poéticas da poesia, os estilos de poemas, etc. Mas a gente só vai poder fazer isso mais para frente, tá legal? Então, referente a esse conteúdo que eu falei hoje, na apostila, livro 2, Poema, Reflexo da Alma e do Pensamento, do livro 2, da página 2 a 9, beleza? E no caderno de atividades, vocês vão fazer da página 43 a 47, até o exercício número 20. Beleza, pessoal? É isso por enquanto. Espero que vocês tenham gostado aqui da aula. O assunto é bem legal, mas a gente não consegue se aprofundar, infelizmente, né? Mas a gente vai ter tempo, posteriormente, para aprofundar, para ler poesias juntos, e discutir, né, como é que isso chega nas pessoas, como é que esses sentimentos são despertados, como que a gente consegue acessar os nossos sentimentos lendo poesia, né? E entendendo o mundo, às vezes, até através da poesia. Tá bom, gente? Então é isso. Espero vocês na próxima aula. Façam todas as atividades. Se dediquem, gente. Não esqueçam que tem prova para vocês me entregarem até o dia 10. E falando isso, então, eu fico por aqui, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau.